Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e esse é o episódio número 18 do vlog da Bíblia Freestyle. O tema dessa semana é G12 e outros modelos de crescimento. Os fundamentos dessas estratégias de crescimento são realmente bíblicos? Dos anos 90 para cá, as igrejas no Brasil passaram a ser inundadas com modelos de crescimento. Tem sempre alguém com uma receita tentando ensinar pra gente como que faz para a igreja crescer. O que precisa ser analisado é se esse crescimento é realmente bíblico e se os meios utilizados para se obter esse crescimento são considerados lícitos. Entre os modelos de crescimento mais comuns estão o G12, que foi criado por um sujeito chamado César Castellanos, lá na Colômbia, e a antiga divisão por ministérios ou departamentos, que ganhou um upgrade com os livros do pastor Rick Warren, Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósitos, Um Ovo Frito com Gema Mole com Propósitos. O modelo dos 12 é basicamente uma pirâmide financeira aplicada na fé, só que ao invés de tentar comprar pessoas com dinheiro, está comprando elas com poder e com influência social. Os que defendem tal modelo usam uma numerologia bíblica muito absurda para tentar justificar que o número ideal de discípulos para uma pessoa gira sempre ao redor do número 12. E a Bíblia é cheia dessas coisas, né? Tem vários números que se repetem assim centenas de vezes. Outra coisa que repetem constantemente é que todos os cristãos foram chamados para serem líderes. E se você não é um líder, então você está fora da visão. Essas igrejas geralmente são governadas por uma única pessoa, e os seus 12 discípulos imediatos são considerados a mais alta cúpula dentro da igreja. Cada um desses 12 possui mais 12 discípulos, que possuem outros 12, e assim a comunidade vai crescendo teoricamente até o infinito em progressão geométrica. As pessoas são compradas com poder dentro desse modelo porque, na verdade, elas não veem dinheiro. Todo o dinheiro arrecadado através de dízimos, ofertas ou outras coisas que inventam por aí acaba sendo utilizado única e exclusivamente por essa cúpula que faz parte da liderança da igreja. Na verdade, o que houve aí foi uma diluição do conceito de liderança. Estão dizendo que todos são líderes, mas não para todas as coisas. E administrar dinheiro é uma das coisas que você não vai conseguir colocar sua mão. A ideia é repetir o mantra exaustivamente para que as pessoas ganhem 12 discípulos, a igreja vá crescendo, a arrecadação vá aumentando e que todo mundo durma alegre e feliz, se sentindo frutífero. Minha pergunta é, será que isso é frutificação de verdade? Para começar, esse modelo de mega igreja, ele não possui nem respaldo bíblico. Isso é uma invenção da modernidade e que agora se tornou meio que um padrão de obsessão para muitos pastores. Para pensar, uma igreja grande, ela não é tão boa assim quanto dizem que ela é. Tudo se torna impessoal, tudo se torna burocrático. Às vezes, para conseguir fazer coisas tão simples, a gente precisa passar por um monte de processo. Pessoas entram e pessoas vão embora todos os dias e muitas vezes nós não tomamos nem conhecimento. Para tentar corrigir esses problemas gerados pela grande aglomeração de pessoas, o G12 criou então uma escola chamada Escola de Líderes, que nada mais é do que uma linha de produção para tentar formar gente. Todo mundo em um determinado momento vai passar por essa escola de líderes, não tem jeito, porque o mantra repetido ali é que todos devem ser líderes. Mas se alguém não conseguir obter os seus 12 discípulos, esse cara vai sofrer uma pressão muito forte do grupo. Afinal, ele está decepcionando Jesus, né? Ele não está frutificando tanto quanto Deus gostaria que ele estivesse. Analisando essa situação, a gente percebe que muita gente entra então pela porta da frente, mas vai ficando uns cadáveres caídos pela porta dos fundos. A inserção de novos membros dentro dessa comunidade se dá através da evangelização, que visa levar pessoas a participarem do tal encontro com Deus. Já ouviu falar desse negócio? O tal encontro com Deus nada mais é do que um acampamento, só que eles dizem o tempo todo o que você tem que fazer. Nesse ponto houve igrejas que criaram verdadeiras aberrações, tentando fazer práticas até de regressão e outras coisas similares. Na verdade, tudo não se passa de uma jogada de marketing. Tem um monte de coisa que acontece lá dentro desse acampamento que você não pode ficar sabendo, simplesmente para instigar a sua vontade de fazer parte. O encontro tenta ser um intensivão de coisas a respeito da fé, mas ele acaba tropeçando às vezes em alguns pontos, tentando pressionar as pessoas a abraçarem essa fé. Acaba rolando muita pressão psicológica para que o cara se torne um discípulo de Jesus. E o meu questionamento é se essa maneira de trabalhar é considerada realmente lícita. A divisão da igreja em departamentos ou ministérios também possui uma origem um pouco confusa. Aquilo que era a ideia de ter uma determinada frente de trabalho para cumprir um determinado propósito acabou historicamente se tornando algo inflexível. Ou seja, ou você se adequa àquilo que nós temos ou então você não faz parte do ministério. Essa divisão ela acaba mutilando dons e talentos, porque ela separa pessoas de acordo com o perfil. E esse perfil mutila famílias muitas vezes, porque separa o marido da esposa, do filho, simplesmente porque a igreja às vezes entende que cada um
vai funcionar melhor dentro de determinada área. Então se tornou comum, você usa o jovem para fazer evangelismo, você usa os casais casados para cuidar de casais, você usa as pessoas ali de meia idade para tratar do ensino da igreja e os velhos você joga na oração. Percebe como esse sistema é complicado? Nós estamos dizendo que jovens não podem participar da oração ou que pessoas idosas lá com seus 70 anos não podem ser grandes evangelistas. Ah, mas na minha igreja o sistema não é rígido. Eu sei que não é rígido, mas também não há um incentivo para que os grupos se tornem mais heterogêneos. Eu, por exemplo, me considero um evangelista, então mesmo quando eu estou tratando da área do ensino, eu faço questão com que tudo aquilo que eu falo tenha uma pegada feita exatamente para as pessoas, às vezes, que não têm conhecimento a respeito de Deus. O pastor Rick Warren acabou se tornando um exemplo de sucesso para muitas igrejas no Brasil quando ele lançou aquela sua série de livros que contavam a história de como ele acabou organizando seu ministério para ser eficaz dentro da realidade onde ele vivia. O problema é que a replicação desse modelo em contextos culturais diferentes gera aberrações inacreditáveis. E provavelmente essas aberrações estão condenadas ao fracasso. Minha visão a respeito de modelos de crescimento é que todos eles possuem defeitos, todos eles precisam de muita contextualização e não podem de maneira nenhuma ser aplicados ao pé da letra. Nós não precisamos de marketing para ajudar Deus a salvar pessoas e nós também não precisamos da profissionalização de ministérios com a desculpa de que isso atende melhor a comunidade. Tudo isso é bonito e funcional, mas esse não é o jeito bíblico da gente trabalhar. No final do capítulo 2 do livro de Atos, a gente vê o modelo bíblico ideal de crescimento. Uma igreja que não se preocupa com a forma, mas apenas com a sua identidade. Pense em uma planta. Você sabia que ela não precisa planejar a sua multiplicação. Ela simplesmente dá fruto e, consequentemente, semente segundo a sua natureza, segundo a sua identidade. Agora nós, quando estamos falando de igreja, nós queremos dar uma ajudinha nesse processo. Parece que toda multiplicação dentro daquilo que a gente chama de igreja é uma inseminação artificial. Quando a igreja é capaz de discernir a natureza da sua vocação e identidade, então todo o fruto que ela dá permanece, naturalmente. Deus vai agregando as pessoas que vão sendo salvas e toda a comunidade cai na graça do povo. Tudo isso graças a um modelo de vida inspirador e profundamente contagiante. Pastores, ensinem as pessoas a serem discípulos de Jesus. Não faça discípulos para si mesmo, faça discípulos para aquele que é o único e verdadeiro pastor. Liberte aqueles que você cuida para que eles possam ir beber diretamente da fonte. Não se preocupe com o tamanho da sua comunidade, preocupe-se com a qualidade e integridade do ensino. Se você gostou deste ou de outros vídeos do canal, inscreva-se. Dar um joinha aqui embaixo ou favoritar o vídeo ajuda bastante na divulgação também. Agradeço a paciência, agradeço a audiência de todos aqueles que têm acompanhado, aqueles que têm escrito sugerindo novos temas, e eu te espero de novo aqui na semana que vem. A Bíblia Freestyle começou com uma ideia na cabeça e com Jesus no coração. Um belo dia, um pastor entediado, um computador e muita treta e um cérebro doentio resolveu realizar uma paráfrase da Bíblia na linguagem dos seres humanos. E daí surgiram vídeos, livros, contas para pagar, ameaças e um monte de material legal. Esse é o QG da Bíblia Freestyle, e a ordem aqui é ir direto ao assunto.